Então, a professora Carla da Silva Santana Castro é terapeuta ocupacional, mestre em educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP. Ela realizou o pós-doutorado na Universidade de Oxford, foi presidente da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia nos anos de 2017 a 2019. Ela é professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e orientadora do programa de pós-graduação Interunidades em Bioengenharia da USP também. Professora Carla, mais uma vez, muito obrigada. E eu passo a palavra agora para a senhora, que vai versar sobre o tema gerontecnologia para a gente. Olá, bom dia. Eu agradeço imensamente ao convite feito, né, pela Carla, pelo Eduardo, pelo programa de pós-graduação em gerontologia, né, da UCB. É uma honra sempre poder falar, né, com pessoas que eu conheço, algumas só de livros, só de artigos, né, e outras pessoas tão próximas e queridas, né, como Carla. Agradeço muito também a oportunidade de falar sobre gerontecnologia. Né, acho que minha missão aqui é inspirar a todos que estão ouvindo, né, e também as pessoas que já estão envolvidas com pesquisa, a olhar, né, para essa demanda, né, de pessoas que está aumentando na população e olhar diferentemente para as suas necessidades, né. Eu acho que a ideia é essa, né, inspirar a construção de um futuro diferente para todos nós, né. Então, essa é a minha missão aqui para vocês. E eu preparei um material para a gente poder acompanhar um pouco, né, o percurso da gerontecnologia e o que ela propõe, né, como ideia. Acho que o termo até é desconfortável para alguns, né, assim, nem todo mundo consegue ainda, né, colocar claramente a palavra na boca, mas gerontecnologia tem alcançado bastante conhecimento, tem tido uma difusão muito grande, né, tanto no país quanto fora do país, né, e eu acho que é urgente a gente poder começar a discutir melhor e mais sobre isso. Tá certo? Tá bom, eu agradeço muito a oportunidade, acho que a gente pode começar. Eu vou apresentar aqui os meus slides e vou ficar aqui no cantinho, acho que eu vou fazer desse jeito. E aí, a partir disso, a gente vai conversando e aí deixamos as perguntas mais para frente. Só um instantinho aqui que ele demora um pouco para ficar em tela cheia. Bem, o que eu preparei para trazer para vocês é um pouco do panorama geral da gerontecnologia, né, e pensar um pouco os desafios e as oportunidades para o Brasil. Né, acho que a primeira questão que a gente coloca aqui que é de conhecimento de todos, né, que é o envelhecimento da população. Né, e que essas mudanças demográficas, né, elas vão trazer demandas e oportunidades, né, em face às mudanças, né, que toda pessoa e toda a sociedade vai ter. Né, a gente está com a pirâmide mais ou menos desse jeito agora, né, e olhando as transformações, a gente vê como é que a gente vai chegar em 2050. Né, só para vocês terem uma ideia, a população da cidade de vocês é extremamente grande, né? A população de idosos bastante importante, né? Uma grande quantidade de centenários, né, em Brasília. Então, acho que isso gera, assim, nos chama atenção para questões muito importantes, né, que temos enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, né? Bem, a gente sabe que o envelhecimento da população ele vai ser uma das principais transformações sociais que o século XXI vai ter. Né? E isso tem implicação para todos os setores da sociedade, né? Mercados de trabalho financeiro, moradia, demanda por bens e serviços, transporte, proteção social, estruturas familiares, laços intergeracionais, dentre outros. Né? Mas, ao mesmo tempo, essas transformações elas sinalizam também com uma fresta de oportunidade frente à possibilidade de construção de uma sociedade mais justa, né, mais amigável, menos excludente, né, que favorece a todas as pessoas, amigável aos idosos e favorecendo toda a população. Né. Claro que quando a gente está falando de uma placa que sinaliza, olha, aqui
tem um trânsito maior de pessoas idosas e diminua a velocidade, a gente está beneficiando pessoas com mobilidade reduzida, idosos, pais com crianças, né, pessoas com carrinho, pessoas cadeirantes, enfim. Então tem implicação para toda a sociedade. Né, a gente sabe que o envelhecimento no século XXI ele é um trunfo, né, do desenvolvimento, né, é uma das maiores conquistas da humanidade e que se dá por uma série de fatores, né, melhorias na nutrição, na educação, condições sanitárias, técnicas médico-cirúrgicas, enfim, né, acho que ela é muito ampla, né, e esse processo, se ele não for, né, bem planejado, a gente pode perder, né, essa oportunidade de fazer mudanças, sabe, assim, de tentar construir, né, e transformar uma sociedade para todo mundo. Né? Então, assim, o que eu faço um convite para vocês? Olhar, assim, eu separei alguns panoramas para a gente olhar, né? Por exemplo, se a gente estivesse olhando para demandas de saúde da pessoa mais velha, a gente estaria falando sobre programas de promoção de saúde, a gente teria que estar falando sobre gerenciamento no uso de medicamentos, ampliar os conhecimentos sobre tecnologias assistivas, os programas de prevenção do adoecimento, os programas de recuperação da saúde em diferentes contextos de práticas, o uso das tecnologias, né, para cuidados de doenças crônicas, programas de prevenção, de intervenção, né, para pessoas com demências em diferentes estágios, e esse é um dos pontos principais. A gente não tem política para pessoa com demência, a gente tem, sabe, né, o que entregar em termos de trabalho, de cuidados para as pessoas na fase mais leve, moderada, mas na fase mais grave, tardia da doença, a gente ainda não ampliou nossos conhecimentos, né, a gente estaria falando sobre programas de reabilitação, programas de prevenção de quedas e intervenções em síndrome de pós-queda, rotina de cuidados, prevenção de perda de papéis. Olha, imagina que assim, isso aqui é só um pedaço, né? Se a gente tivesse que falando de demanda de saúde, minimamente a gente teria que estar falando de tudo isso. Né? Se a gente estivesse falando de trabalho, por exemplo, a gente teria que estar falando sobre os impactos da saída precoce do trabalhador do mercado, a diminuição da renda que afeta o mercado consumidor e afeta o sujeito, a preparação para a aposentadoria, pensar a jornada de trabalho e possibilidades de rearranjos do trabalhador mais velho que vai continuar no trabalho. A gente teria que estar falando sobre entrada tardia no mercado de trabalho, pessoas adentrando pela primeira vez ao mercado de trabalho, quando eles tivessem 50, 60, 70 anos, né, a valorização do trabalhador mais velhos, né, e pensar também as ações, né, e sensibilização frente à questão do preconceito contra a idade, né, a questão da continuidade, né, da educação continuada com vista a acompanhar as mudanças tecnológicas, as relações intergeracionais no ambiente de trabalho, né, as perdas que são ligadas à perda do trabalho, né, como depressão, perda do papel social, alcoolismo, enfim, acho que tem uma série de questões se a gente tivesse que pensando no trabalho. Se a gente fosse pensar em viver e morar da pessoa mais velha, a gente teria que estar falando sobre avaliação ambiental, sobre o age in place, né, o envelhecimento no lugar, pensando em orientações de rede de suporte para os idosos que vivem sozinhos, as tecnologias assistivas e demais recursos tecnológicos que podem apoiar a vida independente. A gente teria que estar falando em melhoria da acessibilidade e compensação de perdas sensoriais, né, perdas cognitivas, por exemplo, para aquelas pessoas com demência, a intervenção na rotina ocupacional, o enriquecimento do ambiente, o isolamento, né, que muitos idosos, né, eles vivem, né, esse fenômeno de dentro e fora de casa, né, estar dentro e ficar dentro, especialmente ligado aos eventos de queda, né, o indivíduo sofre o fenômeno do IN, né, ele entra e as saídas deles diminuem muito. Pensar a participação social, de relações entre gerações, né? A gente tem família de idosos vivendo com 4 gerações, né, dentro de casa. Enfim, acho que teria muitas coisas para a gente estar falando aqui, né? Se a gente pensasse demandas de transporte,
gente está falando em desenvolvimento de habilidades de desempenho para a condução da pessoa mais velha, né, uso e rearranjo de deslocamentos, por exemplo, caronas, né, transporte de pessoas com problemas de mobilidade, as ações frente à acessibilidade do entorno, da casa, o manejo da família, né, quando as habilidades de condução, elas vão declinando, como é que eles manejam isso, né? Os treinamentos de compensação de perdas sensoriais ou cognitivas, a questão da sensibilização para uma sociedade para todo mundo, de uma cidade para todo mundo, né, pensando no pedestre, pensando no condutor, né, umas ações para uma cidade mais amigável e recursos, né, tecnológicos de apoio à mobilidade na comunidade. Então, assim, trazendo esse panorama, né, de viver, morar, transporte, saúde, né, só uma pincelada geral para a gente começar a falar, eu apresento para vocês o campo de conhecimento da gerontecnologia, né, que é um campo interdisciplinar que busca compreender e facilitar a interação de dois fenômenos, né, que é o fenômeno do envelhecimento populacional e o desenvolvimento tecnológico, que eles não estão alinhados, na verdade, eles estão completamente distantes, né, porque... E aí acho que a ideia da gerontecnologia é facilitar essa interação, aproximar essas duas pontas, porque o desenvolvedor de tecnologia, ele não está pensando no público idoso. Né? Quem constrói ônibus não está pensando no público idoso. Quem constrói tecnologia de comunicação também não está pensando. Né? E aí, assim, a gente reconhece que a tecnologia ela tem potencial para melhorar a vida das pessoas. E essa é a ideia máxima da gerontecnologia. Né? Ela se organiza em 5 dimensões. A saúde, a autoestima, habitação e atividade diária, atividade de comunicação e governança, transporte e mobilidade, trabalho e lazer. Essas são as dimensões. Mas essas dimensões, elas são perpassadas por um eixo, por 4 eixos. O eixo do enriquecimento e satisfação pessoal. Isso eu acho perfeito, sabe por quê? Porque a gente não tem que ficar pensando em tecnologia para compensar uma perda. A gente está falando daquela pessoa que quer aumentar seus conhecimentos, que quer ter uma vida mais enriquecida, né, satisfatória, né, com mais qualidade. A gente está falando de prevenção e engajamento, a gente está falando de compensação e assistência e suporte à organização do cuidado. Então são esses 4. Por que isso? Porque a gente tem que olhar para o indivíduo em todas essas dimensões, sabe? E nesses eixos, porque o olhar tem que ser para o indivíduo saudável, ativo, aqueles que já têm as suas habilidades em declínio e precisam ter compensações para que eles continuem com uma boa participação, né, continuem ativos, dar assistência, né, e pensar assistência para o indivíduo que precisa dela e organizar o cuidado para aqueles que já têm uma dependência maior. Bem, a gente diz que a ideia da gerontecnologia, dessa tecnologia que pode servir à sociedade em envelhecimento, que pode e que deve, não é tecnologia para idoso, é tecnologia a serviço. É isso que a gente diz, né? E que a sociedade em envelhecimento, ela pede os 3 Gs. Ela pede conhecimento da gerontologia, da geriatria e da gerontecnologia. E assim, eu gosto de destacar isso porque muitas vezes a gente tende a pensar que a gerontecnologia ela está contida na gerontologia. Na verdade, a gerontologia ela é um conhecimento, é uma parte desse conhecimento, mas a outra parte ela está na tecnologia. E os estudos de tecnologia, design, engenharia, arquitetura, eles não estão sendo feitos pela gerontologia, eles estão na tecnologia, eles estão nas exatas, né, nas humanas, né? Então, assim, é essa junção que faz a gerontecnologia. Então, assim, a internacional ela diz, uma sociedade de envelhecimento ela precisa de conhecimentos de 3 áreas, que claro que essas áreas estão imbricadas, certo? Elas se auto-regulam, né, de alguma forma, né? E assim, a gerontecnologia, ela tem essa ideia, né, de que o indivíduo, a gente teria que pensar design de produtos e design de ambientes para facilitar essas adaptações, às quais o processo de envelhecimento, ele vai trazer essas mudanças, né, então muda, a gente se adapta às mudanças, né, mas assim, não é só o indivíduo que tem que se adaptar, né, o indivíduo e o ambiente, né, até porque a ideia que a Classificação Internacional de Funcionalidade, né, a CIF, ela já fala isso, né, funcionalidade, ela se dá
olhando para o sujeito e olhando para o entorno, né, olhando para o ambiente físico e de pessoas. Essa junção que vamos encontrar barreiras e facilitadores é uma funcionalidade plena. Então, acho que é essa a ideia, né? Bem, ele é um campo de conhecimento que envolve pesquisa, concepção de produtos, de ambientes, desenvolvimento, aperfeiçoamento de técnicas, produtos, serviços que são voltados para o idoso. Né? E ela fundamenta-se na demografia, na economia, na política, na fisiologia, na genômica, enfim, né, na tecnologia assistiva. Enfim, tem muitas áreas que têm todos os seus conhecimentos que emprestam, né, e por isso eles são fronteiriços por natureza, né? A genotecnologia é campo interdisciplinar, ela é híbrida, né, por natureza, né? Então, acho que isso é um dos grandes pontos dela, né? O fato dela ser interdisciplinar, esse que é o bacana, né? Bem, a genotecnologia ela surgiu a partir de dois campos de saberes, né, que se constituíram no século XX. Primeiro foi uma constatação de que novas tecnologias, né, que hoje a gente chama de tecnologias digitais, entraram em todas as esferas da vida, né? E outro que como cuidar de um grande número de pessoas idosas, especialmente das pessoas mais velhas, né? E aí, face a isso, essa junção quase que, né, foi fadado a interagir, né? Então, assim, a Sociedade Internacional de Gerontecnologia, ela define como design de tecnologia e ambiente para a vida independente e participação social de pessoas idosas, com boa saúde, conforto e segurança até idades avançadas, quão longa a vida possa ser. Essa é a ideia. Bem, vou falar um pouquinho, né, da Sociedade Internacional, né, ela foi formada em 96, então é possível ver como ela é recente também, né, ela foi criada, né, como uma área para cientistas, especialmente ela não nasce dentro da ciência da saúde, ela nasce dentro das tecnológicas, né, eles criaram essas áreas para discussão e compartilhar, né, pontos de vista entre designers e produtores de produtos, parece estranho, mas é isso mesmo. Né? Então, esse aqui são todos os presidentes de capítulos, né, da Sociedade Internacional e também o presidente da ESG está ali, o editor também do jornal, da revista. Então, assim, a maior parte do campo dos conhecimentos produzidos na gerontecnologia, eles são publicados no Journal of Gerontechnology, que é essa revista científica, né? E tem outras revistas, mas essa é a revista da Sociedade Internacional. E esses duas edições que eu trago aqui em destaque são dois estudos aqui do Brasil, né, que foi sobre monitoramento de idosos que monitoravam em ambiente doméstico glicemia e pressão arterial naqueles equipamentos, né, e a gente queria saber sobre tomada de decisão quando eles encontravam algum resultado alterado, o que eles faziam, né? E aí a gente analisou. E outro foi um programa de treinamento de adultos mais velhos, né, que estavam trabalhando ainda, e a gente queria ver os efeitos de um treinamento, se melhorava a satisfação, essa plenitude, né, no ambiente de trabalho, quando eles sabiam lidar com as tecnologias que antes eles tinham dificuldades. Só para vocês terem ideia, a gente tinha pessoas que, a gente tinha professores universitários que não sabiam mexer no computador, não sabiam o PowerPoint, mexer quando alguma coisa dava errado, né? Eles sempre pediam para os alunos, põe para mim lá a aula, põe não sei o quê. E assim, ele ficava uma certa angústia porque ele não dominava, né? Mas ele era a figura, né, que estava ali em destaque. Então, assim, que ele queria? Ele queria saber como der errado, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Tá, aprendeu? Ele falou, já estou mais tranquilo no meu trabalho, né? E eu me lembro de uma outra que a gente entrevistou, que era uma secretária de uma associação para idosos, e ela não sabia anexar, ela não sabia escanear e anexar o arquivo. E ela falou que toda vez quando o presidente da associação pedia para ela fazer isso, e ela era uma trabalhadora mais velha, ela ficava nervosa, e ela tinha que pedir para a assistente social fazer isso para ela. E nem sempre a pessoa respondia na velocidade que ela precisava, né? Então ela fala, peraí que agora eu estou ocupada, assim que eu terminar eu faço isso para você. Então ela tinha uma dependência de outra pessoa para isso. E aí o treinamento com ela foi exatamente isso, escanear e anexar. E as outras coisas que ela precisava saber.
Depois que ela aprendeu isso e dominou, né, essa tarefa, ela falou, olha, vocês não têm ideia como isso melhorou a minha vida, porque eu ficava com medo de alguém me pedir para anexar alguma coisa no e-mail. Né? Então, assim, acho que tem muitas questões aí que perpassam a inclusão digital e outros assuntos, né, que a gerontecnologia, ela aborda, né? Bem, em geral, ela publica estudos, né, na área da saúde, de habitação, mobilidade, comunicação, lazer, robótica, ambientes assistidos. É uma infinidade de campos, né, de linhas, né, que a gerontecnologia aborda. Bem, aqui no Brasil, a gente ainda tem assim, uma escassez muito grande, né, de produção científica nacional. Né? Assim, a gente ainda tem muitas produções sendo, muitas não, algumas, né, sendo publicadas em revista do exterior, mas a sociedade ela está num movimento grande de melhorar, né, a quantidade de artigos e de participações com o tema da gerontecnologia no Brasil. Né, eu acho que isso é importante para essa ampliação do conhecimento. Então, eu trago aqui algumas revistas, né, a revista Medicina aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela tem 2 números com os trabalhos dos congressos que foram feitos aqui em Ribeirão, e o 3º congresso teve publicação como uma revista específica, né, um suplemento dentro da Temas e Envelhecimento, se eu não me engano. E a Mais 60 de dezembro saiu com especial, né, para o campo da gerontecnologia, e a Aptari também tem um artigo. Então, só para fazer um destaque aqui, né, a Forbes já falava, olha, gerontecnologia é para estar na mente de todos, né, porque é um tema, né, e uma área extremamente quente, né, extremamente importante para o presente e futuro. Bem, aqui no Brasil, só contar um pouquinho, né, a gerontecnologia é muito recente como campo de estudos, como campo de conhecimento, né, a gente pode datar o início dela a partir né, da fundação da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, né, que foi um grupo de pesquisadores que a gente foi juntando, né, que fazia algum trabalho com esse foco no desenvolvimento de produtos, equipamentos, ambientes, enfim, de uma forma mais ampla. Né. A gente fez o primeiro congresso aqui em Ribeirão Preto, juntou essas pessoas, descobriu sobre o que elas estavam pesquisando, e aí em 2017 a gente fez um novo congresso brasileiro para poder fundar a sociedade. Então hoje ela existe, né, faz 3 anos no final desse ano, e ela é uma associação, né, científica de natureza civil, né, não tem fins lucrativos, tem a ideia de juntar pontas, né, essa é a ideia da sociedade, né, e participam especialmente pessoas na área da saúde, né, físico, fono, TO, gerontólogos, educadores físicos, pessoas da área de design, etos, médicos, e também alguns empresários, né, especialmente no campo da tecnologia assistiva. Então, assim, ela é bem ampla, né. Assim, eu não posso dizer para vocês que as pesquisas com foco em produtos, por exemplo, tecnologia assistiva para idosos, ou outros temas, né, que juntasse a questão do produto, e elas não aconteciam antes disso. Claro que acontecia, né, acho que desde os anos 2000 a gente está estudando, a gente tem estudos nesse campo, mas não formalmente como um campo de conhecimento, né, com foco exatamente no produto, né? Então, assim, acho que a gente pode datar, né, a constituição da sociedade, né, como um marco para pensar a gerontecnologia como um campo de conhecimento. Então, a gente reuniu, né, teve o primeiro congresso brasileiro aqui em Ribeirão Preto, o segundo também foi aqui, aí o terceiro foi em São Paulo, em 2019, e no ano que vem, em 2021, a gente vai ter o 4º Congresso Brasileiro. Esperamos que a pandemia esteja controlada para que a gente possa ter, né, novas formas aí de se encontrar. Mas é proposto que o 4º Congresso ocorra no 2º semestre em Porto Alegre. Essa é a proposta. Tem uma foto aqui também da reunião do Brazilian Chapter na Conferência Mundial de 2018 da Sociedade Internacional. Então, assim, há uma representação, né, desse capítulo brasileiro dentro da sociedade. E nessa reunião da Flórida tinha 6 brasileiros lá.
Bem, a gente acredita que a gerontecnologia, né, ela tem um potencial, né, para melhorar a vida das pessoas e a qualidade de cuidados prestados ao idoso, né, e que ela tem potencial para fornecer um apoio às estruturas necessárias de cuidados que as sociedades do presente e do futuro vão enfrentar, né, e que também elas podem melhorar a vida independente em casa, né, e muitas vezes reduzir custos de cuidados e muitas vezes institucionalizações prematuras, né, para as pessoas que têm uma dependência maior, né. Então, assim, eu queria convidar vocês, né, a pensar um pouco. Eu trouxe, deixa eu só tirar o som aqui do meu, né. Eu quero convidar vocês a pensar um pouco sobre usar tecnologia para enriquecimento e satisfação, né, que é o primeiro eixo que a gerontecnologia tem, né? Ou, por exemplo, para a gente pensar a prevenção e o engajamento. Imagina, por exemplo, que a diferença que faz para uma pessoa como essa idosa que está fazendo um exercício e na bicicleta, né, naquela de mão lá, ou numa bicicleta ergométrica ou numa esteira, se ela está, ao mesmo tempo em que ela faz o exercício, ela está fazendo caminhos por cidades que ela já visitou, ou pelo bairro que ela morava. A gente está falando de juntar imagens ou vídeos, né, do Google Earth com o movimento da bicicleta, integração de tecnologia, né? Então, assim, isso faz uma diferença danada, né? Ou se a gente está, por exemplo, vinculando, né, sei lá, os exercícios do programa Otago, ou um grupo de exercícios, né, que a gente vai veicular isso pelo vídeo, pelo celular, e o paciente vai poder fazer, né? E assim, produtos de qualidade, muito bem organizados, né, com informação, com detalhes, com chamada de atenção, produtos produzidos para isso. Né? Ou a gente está falando, né, a questão da pessoa poder ler, aprender um idioma, fotografar, filmar, né, ou o uso, por exemplo, dos aplicativos, né, de saúde mental, por exemplo, né, o mindfulness ou outras possibilidades. Né? Então, assim, é para a gente chamar a atenção para a questão da tecnologia, que ela pode estar muito integrada àquilo que a gente já faz. Né? Por exemplo, tecnologias para o suporte e organização do cuidado. A gente pode estar falando, por exemplo, de, né, equipamentos de teleassistência, de monitoramento, né, que tem o alarme de pânico, alguém que cai sozinho no banheiro, a casa não tem ninguém, só tem aquela pessoa mais velha, como é que ela chama ajuda? A gente sabe que pessoas ficam 6, 7 horas ou morrem sozinhas, né, sem poder chamar ajuda. E claro que nem todo mundo leva o telefone para o banheiro na hora que vai, né? Ou, por exemplo, de um alarme de presença acoplado na cama, algo bem simples, tipo aquele daquelas lojas lá que a gente passa e faz tling-long, né? E a gente sabe que a pessoa está entrando na loja. Você imagina uma pessoa que perambula, né? Uma pessoa com demência que perambula durante a noite e o cuidador fica vigilante o tempo inteiro para saber se ele levantou ou não, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que a esposa colocava, ele caía muito, né? E esse idoso perambulava. E aí quando ele dormia, ela saía para fazer trabalhos, né? Fazer coisas na casa. E aí ela botou sininhos de Natal no chinelo dele. Aí quando ele punha o chinelo, ela ouvia que ele levantou, ela corria atrás dele. Então você imagina que a gente tem tecnologias para isso, né? E que a gente pode usar. Né? Ou, por exemplo, né, pensando aqui em ambientes sinalizados dentro da nossa própria casa, que identifique uma pessoa com demência que está começando a se perder dentro do ambiente, né? Ou assim, eu gosto muito desse exemplo, dessa imagenzinha que estão aqui do lado, né, que foi uma campanha de publicidade que foi numa instituição de longa permanência no exterior e percebeu que todas as portas eram iguais e que os idosos precisavam ser levados até lá porque eles tinham dificuldade, especialmente os idosos com demência, né? Eles tinham dificuldade de achar sua própria porta, porque não conseguiam pensar em a terceira depois do corredor, né? E aí eles fotografaram as portas das casas das pessoas, as casas que eles moravam, e aí adesivaram a porta. Então aqui, ó, todas as portas desse lugar, elas são semelhantes às portas que eles viviam antes, que eles moravam antes, né? Claro que nem todo mundo vive sozinho dentro de um quarto numa ILPI,
mas pelo menos uma identificação com nome, sistema de cores. A gente está falando disso, né? Tecnologia é isso. E acho que é legal também que eu quero chamar a atenção de vocês, assim, tecnologia não é um produto, não é uma coisa, assim, um equipamento, né? Tecnologia, ele é conceito, ele é estratégia, ele é método, né? Então, assim, é um open mind sobre o que é tecnologia, dentro dos conceitos de tecnologia. Porque às vezes a gente acha que tecnologia é uma coisa palpável, né? E às vezes são estratégias, enfim, né? Então, assim, um outro exemplo é a gente pensar aqui, por exemplo, considerar as. Deixa eu ver aqui onde. Aqui, deixa eu baixar aqui. Considerar, por exemplo, tecnologias e culturas para cultura e entretenimento. Imagina, por exemplo, que. Ou agora, né, nesse momento da pandemia, né, que a participação social, a visita, né, a espaços de cultura e de. Né, enfim, de cultura, de educação, de entretenimento, isso tudo está bastante limitado, né, quase que impedido, né. Então você imagina, por exemplo, a gente poder fazer visitas virtuais, conhecer cidades, né, a tecnologia pode trazer tudo isso. E acho que a ideia é essa, né, só que assim, requer também um conhecimento, né, acesso à boa internet e a equipamentos, né, e também habilidades para as tecnologias digitais, para os mais velhos, né? Então, assim, mas assim, considere isso, a tecnologia, quanto ela pode trazer, né, para esse campo da cultura e do entretenimento, né? Se a gente tivesse que pensar por exemplo, as tecnologias para uso de serviços, né? Acho que foi isso uma das coisas que a gente mais teve mudanças nesse período da pandemia, né? Usando os aplicativos, delivery, né? Fazendo pedidos, ou sistemas de teleassistência, né? De monitoramento de pessoas em ambiente doméstico, enfim, né? Telemedicina, teleorientação, acho que uma série de outros ligados aos cuidados em saúde à distância, né? Então, assim, considere a tecnologia para isso, né? Quando a gente fala considere a tecnologia para uso de serviços, a gente tem que falar dos que vão produzir, dos que vão usar, né? E todos os conhecimentos que essas duas pontas têm que ter um do outro, né? Então, por exemplo, trabalho e lazer, né? Quantas pessoas continuaram fazendo suas tarefas, dando aula de música, aprendendo idioma, ensinando, trabalhando, enfim, né? Utilizando o computador, o celular, né? Ou mesmo a questão das comunicações que ficaram tão alteradas nesse período da pandemia, né? Então, assim, olha, tem muitas soluções possíveis, né? Uma vez proibida a entrada nas ILPIs, né? Que soluções a gente tem, né? É a cortina de plástico que vai dar o abraço, é a janela, é um comunicador, o que a gente vai fazer, né? Então, assim, muitas mudanças vieram a partir disso, né? Por exemplo, um celular que não podia entrar na UTI, o celular, um tablet, agora ele pode. E as pessoas sabem que quem está isolado precisa comunicar com quem está fora, né? Então, acho que, assim, muda muito, né? Ou mesmo pensar as questões aí da habitação e vida diária, né? Quantas coisas, né? Pensando os ambientes controlados, pensando a comunicação com a família, né? E poder orientar uma pessoa dentro de casa, enfim, acho que uma série de possibilidades. Bem, que demandas, né, de pesquisa e formação a gente tem no Brasil? Olha, acho que a lista é imensa, né? Não teria tanto espaço aqui para colocar tudo isso. Mas, assim, a gente está num desafio que é produzir e implementar o uso não só das tecnologias assistivas, mas outras formas de tecnologias com foco no idoso, né? A gente tem importação de TAs a preços inacessíveis, né, que chegam muito caros, e outra, a gente não produz muita coisa aqui no Brasil, né? Talvez a gente produza mais TAs ou outras soluções, né, com foco na mobilidade. Enfim, acho que a mobilidade é uma das que a gente mais produz aqui, né? Mas a gente precisa de outras tecnologias, né? Então, assim, por exemplo, quase todos os sistemas de monitoramento, né, de sensoriamento ou de teleassistência, eles são importados, não são desenvolvidos aqui, né? E aí você vai vendo que vai tendo problemas. A gente tem casas de alvenaria no Brasil, no exterior, né? Você pega isso do mercado na América do Norte, as casas não têm essa vedação que né, assim, não tem problemas de sinal, porque você precisa de rotear o sinal, né? Então, assim, você não consegue trazer um equipamento desse e implantar tão facilmente, né?
Então, assim, há um desconhecimento de recursos gerontecnológicos, né, por parte das famílias e profissionais, então precisa de uma ampliação desse conhecimento. A gente observa que já teve progressos, né, nas tecnologias assistivas, com foco no idoso, nas TICs, né, também na robótica. Acho que a robótica é uma área que está começando ainda, especialmente com robótica de serviço, né, ainda muito robótica de companhia, a gente já tem uma dificuldade um pouco maior, mas assim, a gente já está numa conversa muito mais ampla sobre os ambientes assistivos, controlados, né, enfim. E há desafios, né, no campo da ética, né, e da ciência da informação, né, a questão da privacidade, a questão, né, da proteção dos dados, também pensando que, será que a gente quer uma geração de sinal? O que é esse monte de sinal? Saber cada variação, né, que uma pessoa tem dentro da sua casa. O médico quer saber, o profissional de saúde ou a família, será que o idoso tem necessidade disso? Então, assim, tem muitas questões aí que são ligadas à privacidade do sujeito monitorado, por exemplo, né? E assim, o que tem sido pesquisado? Tem muita coisa. Eu diria para vocês que, né, tanto na tecnologia assistiva como na gerontecnologia de uma forma mais ampla, a gente está estudando sobre health, sobre tecnologias assistivas inteligentes, uso das TICs de uma forma bem geral, né, robótica social, né, pensando nos robôs terapêuticos, robôs de companhia e robótica de serviço também, as tecnologias e os aplicativos, né. Eu acho que as tecnologias móveis e os aplicativos foi um boom, né, é o que mais a gente tem produzido. Né, a implementação de gerontecnologia, ITAs, né, em determinados países, design de ambiente, design participativo, co-design, design de produtos, né, tecnologias com foco nas atividades de vida diária, sistemas interativos que possam apoiar, por exemplo, o vestir, né, o preparo de refeições, a questão da ética, a questão da dispensação, né, das gerontecnologias que não estão ainda, né, claro, né, mas as TAs especificamente, né, como é que isso é dispensado pelo sistema de saúde, as tecnologias que podem apoiar o cuidador, né, a questão, né, das tecnologias para mobilidade, a questão da monitoramento, sensoriamento, das ajudas eletrônicas, ajudas ambientais, sistemas de end in place, assim, muita coisa, né, acho que a gente poderia falar aqui, né, sobre, ao mesmo tempo que a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de adesão e a gente fala de descontinuidade, né, dos usos assistivos. Bem, o que eu penso, né, em termos das perspectivas de inovações para o futuro? Eu acho que a perspectiva é de integração de tecnologia, de alta tecnologia e baixa tecnologia, e de tecnologias de alto e baixo custo. Né, então, assim, eu acho que o foco que a gente está vivendo hoje, né, é pensando no uso das tecnologias digitais. Eu acho que a pandemia ela desvelou essas dificuldades todas do acesso e do uso da pessoa idosa, né, em relação às tecnologias de uma forma mais ampla. Eu acho que os estudos com foco na tecnologia assistiva, né, pensando aí especialmente, né, na questão das atividades motoras, o que a tecnologia assistiva pode ajudar a vida independente, e o design de ambientes. Eu acho que isso é um outro ponto que vai bastante ser ampliado, né, pensando a questão das moradias, o viver com conforto, com independência. Assim, eu vejo ainda algum caminho, né, para o sensoriamento e monitoramento de ambientes, né, a gente usa aqui basicamente no Brasil monitoramento de câmeras, mas acho que isso vai começar a ampliar mais para o uso de sensores, especialmente assim, tanto no exterior também, né, a gente tem um sensoriamento melhor para a área de prevenção de quedas, ou mesmo de identificação do sujeito que é caidor, né, na detecção da queda. Também acho que isso é uma das coisas que vai crescer, né, o uso da teleassistência, não só a telemedicina já está num franco desenvolvimento, mas eu acho que a questão da teleassistência, telemonitoramento para diferentes profissionais do campo da saúde, acho que isso é algo que vai modificar bastante. Acho que a robótica, assim, a robótica ela precisa muito, né, de uma inspiração muito grande aí, né, uma junção muito grande dos profissionais da área da saúde com a área enfim, né, das exatas, né, então, assim, eu penso que
por exemplo, hoje não tem um estranhamento muito grande quando você assiste o canal da Polishop ou, sei lá, outro canal, que você vê um robô de limpeza, por exemplo, né, já. Muita gente, eu queria ter isso. Claro que ele não tem um custo altíssimo, né, mas assim, já não tem um estranhamento para isso. Ninguém está falando assim, nossa, que absurdo, a pessoa não pode nem usar uma vassoura para limpar a sua casa. As pessoas não estão pensando nisso. Estão pensando que ela pode soltar um robozinho lá e ela pode fazer outra coisa. Então, assim, eu acho que a pegada, ela vai ter um caminho um pouco mais fácil para os robôs de serviços, né? Pensando, por exemplo, a gente já tem um robô de serviço que é aquele transfer, né? Aquele elevador que tira uma pessoa mais velha da cama, passa para a cadeira, né? A gente está falando de um sistema, né, mecânico, né, e eletrônico ali, né, elétrico, né? Bem, enfim, acho que o robô de companhia para o Brasil isso é um pouco mais difícil, né? Até porque a gente não é uma sociedade afeita a esse tipo de tecnologia, mas isso não está problema nenhum para os robôs de companhia. Quer dizer, hoje a gente está convivendo com a Alexa, né? Ela é um robô de companhia, um robô de serviço também, faz isso, faz aquilo pra gente, né? Mas assim, Singapura, o Japão, China, eles convivem muito bem com os robôs de companhia, né? Estão acostumados, né? Faz parte, né, da cultura também, né? E acho que a questão da inclusão digital, né, é uma questão bastante importante, uma das que a gente está desenvolvendo muito mais, né, conhecimento hoje, pensando na questão do letramento digital, a formação das pessoas, né, pensando sistemas mais pensando, né, na necessidade que temos, né, de sistemas mais amigáveis, de ofertas de serviços para o letramento digital, né, o acesso à internet é caro, nem todo mundo acessa, especialmente a população mais velha, né, enfim, acho que tem uma série de questões aí para a gente ver. Bem, chamadas de financiamento é basicamente a tecnologia assistiva, né, assim, nos editais que e assim, poucos, né, alguns editais, os últimos editais da tecnologia assistiva, ele tinha alguma coisa com foco no idoso, porque antes basicamente era pessoa com deficiência, né? E isso é ruim, porque no fundo a gente tendeu a olhar para a tecnologia assistiva, e eu acho que é legal isso da gerontecnologia, chamar um olhar quem é um indivíduo idoso usando essa tecnologia, né? Se você pensar, por exemplo, as barras de banheiro, né, um apoio que tem naquele banheiro de pessoa com deficiência, né, ele foi pensado, né, projetado para lesado medular, basicamente, né, que faz os apoios de levantar assim, né, com esse tipo de apoio. E idoso apoia como é o nosso levantar, né, para frente, né, projetando o corpo. Então, assim, não são as barras assim, mas a barra assim que vai ajudar com puxa. Então, assim, esse conhecimento com foco nas tecnologias assistíveis, na acessibilidade e tal, da pessoa idosa, é o que a gente quer que se pesquise, que se financie, né? A gente não está falando de pessoas com deficiência. A gente também está falando de pessoas com deficiência, mas idosa. Né? Então, assim, tem muita coisa para a gente pensar que dá a nossa diferença nisso, né? Bem, tem muitos programas, né, que eles trabalham com a linha de pesquisa em gerontecnologia, né? Então, assim, eu diria o programa que eu faço parte, que é o Interunidades em Bioengenharia, né, que é um programa que tem a unidade, que é a Escola de Engenharia de São Carlos, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e o Instituto de Química de São Carlos. Né, o programa da IASH, eles pesquisam bastante lá com a questão da inclusão digital e outros, né, aspectos da tecnologia. O PPGero, da UFSCar também, né, eles desenvolvimento de tecnologia, especialmente com foco em quedas, estão trabalhando bastante lá. Está sendo bem interessante. O programa de pós-graduação em educação da Federal do Rio Grande do Sul, o programa de saúde e envelhecimento, né, lá da Universidade de Passo Fundo, e o programa de design da Unesp de Bauru, né, que também já está começando a fazer trabalhos aí no campo da gerontecnologia. Claro que tem mais, né, assim, mas aparece quase como um tema de estudo, né, de alguém com interesse nisso, mas assim, mais com foco na gerontec, né, assim, acho que isso precisa ampliar. Assim, eu fiz mais olhando aqui para as pessoas que estão ligadas à sociedade, mas com certeza tem outros. Bem, para concluir, né, a gente espera que a parceria entre academia, agências de fomento e empresas, elas possam suprir, né, as necessidades do mercado nacional, com vistas à formação, à pesquisa, ao desenvolvimento e implementação
né, da gerontecnologia, né, buscando ampliar essa aceitação e utilização de recursos tecnológicos, né, na vida e cuidado da população idosa. Né? E assim, para isso a gente tem muitos desafios postos, né? Primeiro, estudos de eficácia, com base nas práticas com base tecnológica. Eu vejo assim que é muito rápido a implementação de uma tecnologia dentro do contexto da reabilitação, por exemplo, né? E poucos estudos sobre a eficácia disso. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa ampliar, né? Por exemplo, se a gente pensa a questão da realidade virtual, a implementação dos XR-Games, essa é uma área que está sendo bastante estudada, né? Da inclusão digital. Então, assim, a gente colocou um equipamento, tem que ter estudos, né? Porque senão o mercado, né, o mercado que vende produtos para idosos, ele vai, né, cada vez mais pressionar, né, a compra, né, de produtos. Eu fico pensando assim, né, quanto que custa um Obafone? É preciso comprar um Obafone? Né, vocês já ouviram falar no Obafone, né? Aí não sei se alguém está ligado aqui que está ouvindo, mas assim, é só uma questão, por exemplo, ele é um aplicativo, né? Um aplicativo que é o Big Launcher, que você baixa dentro do seu celular e você tem as imagens, né, ampliadas ali, né? Tem menos ícones e tal. Então, assim, mas a pressão é comprar um celular com o Obafone, né? Então, para a gente ver que precisa de uma clareza maior do que são esses produtos para idosos, né? Práticas mais interdisciplinares, e aí, assim, requer de nós um desafio, porque as nossas profissões, né, elas são fronteiriças e elas precisam se colaborar, né? Então, assim, é o desafio da integração em vários setores, né, e de vários saberes. Né, o fomento da pesquisa na gerontecnologia, né, a gente precisa ter uma difusão maior do conhecimento, especialmente no Brasil, colocando, né, estudos aqui, estudos nacionais, com tecnologia nacional, até para a gente ampliar um pouco esse conhecimento, melhorar o acesso à informação, claro, né, e produzir conhecimentos nacionais, porque até então a gente tem conhecimento basicamente vindo do exterior, né, então assim, precisa, né, a gente precisa ver como as diferentes partes do Brasil, né, usam suas tecnologias, pensando em estratégia, equipamento, pensando uma série de coisas. E eu sempre faço questão da gente não ficar pensando em tecnologia como se fosse uma coisa mega cara, sabe? Tem coisas que são muito acessíveis, né, e a gente só tem que saber o que a gente quer e para que tipo de intervenção ela vai fazer. E é isso, aí divulgar o campo da gerontecnologia. Então, para isso, eu estou convidando vocês aí que estão me ouvindo, né, a conhecer a Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, né, acessando o site, e também convidando vocês a se associarem, né. A Sociedade Brasileira, ela é muito recente, ela é nova, e eu acho que assim, a ideia é a gente poder construir, né, um mundo melhor, né, um mundo mais amigável para nós, enquanto formos velhos, mas para o presente. Né, pensando o presente, pensando o futuro, né, porque tem na nossa conta os cuidados de longo prazo, tem o desejo de uma vida com mais qualidade, a gente quer atravessar melhor a rua, a gente quer subir melhor nos ônibus, por que nossos ônibus não baixam até a rua, por que a gente tem que subir escadinha em cama hospitalar, sabe assim, acho que tem que pensar quais são as demandas, né, e a ideia da sociedade é essa, é pensar a tecnologia em serviço, né, a serviço, né, da sociedade. Só que, assim, a sociedade envelhece numa rapidez maior do que a gente faz isso, né? Então, por isso a gente precisa de muita, muita força aí nessa construção. Gente, obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado, né? E que tenham inspirado aqui de alguma forma, né? A todos vocês a pensar gerontecnologia, né? E estar aí aberta para isso. Obrigada, viu, Carla? Nossa, palestra maravilhosa. Eu sou muito fã dessa área, dessas pesquisas, acompanho o seu trabalho, professora, nos congressos, sou tiete, fico lá, né, tirando foto e acompanhando também o trabalho das suas alunas, que hoje já não são alunas, são egressas e estão aí trazendo novos conhecimentos. É muito bom. Eu tenho só 16 perguntas para te fazer. Eu acho que não vai dar tempo, porque senão o pessoal da organização vai, né,
vai se desorganizar, então eu vou tentar reunir aqui algumas questões. Algumas já foram respondidas, a questão que houve o professor Vicente e muito minha dúvida também em relação aos editais. A gente está sofrendo aqui muito. Acho que eu comentei isso com você na banca, né, da Andrea, como a gente está com dificuldade para ter recurso para colocar em prática esses projetos e essas tecnologias. Eu digo as tecnologias duras, né? As tecnologias mais sofisticadas e tecnológicas, porque a gerontecnologia perpassa também essas questões de essas questões de engajamento, assistência, habilidade, né? Então, achei isso tudo muito legal também, até coloquei aqui. Agora, recentemente, a gente concorreu a um edital sobre Smart Cities, 3, 4 projetos, e a gente não conseguiu, foi uma parceria entre DF e FAPESP, mas a gente está tentando, né? A gente está buscando. Como é que está sendo a realidade de vocês lá, Carla? Na verdade, assim, é um desafio para todo mundo no Brasil hoje, né? Qualquer edital que saia para a pessoa, pensando, né, na verdade, que eu acho que a gente tem que fazer muita pressão, sabe, e fazer muitas submissões, sempre ficar tentando, não desanimar, porque a gente vive um momento muito difícil para a ciência, né? E aí você imagina de ciência pensando a pessoa mais velha, né? Então, assim, para você fazer esse governo se mobilizar para financiamento de alguma coisa, tá complicado, né? Por exemplo, você vê a plena pandemia agora, a gente está falando de ajuda que vem para as instituições de longa permanência pontuais. A gente fala de um governo que não tem política de longo prazo, né? Assim, pensando na questão dos idosos, né? Você não vê uma ação do governo. Assim, eu estou falando questão do governo, porque assim, quem perpassa financiamentos que vêm, né, dos editais do CNPq, da CAPES, né, ou mesmo das FAPES, eles perpassam aí uma inter-relação entre quem financia a ciência, né? Então, assim, é muito difícil, assim, a FAPESP, ela, assim, tem vários editais, né, que é possível, até com projetos menores, eu acho que, né, isso, assim, ela também tem bons convênios, e isso já ajuda bastante, né, a pleitear, né, mas assim, eu acho que a gente precisa de muita coisa, melhores produções, periódicos mais bem avaliados, né, e enfim, eu acho que tem que ter uma pressão contínua, né, não só do ponto de vista para quem financia, mas também para quem solta os editais, né. Eu fui numa audiência pública recente em Brasília no ano passado, que foi sobre gerontecnologia, falei no Senado. Assim, eu quero assim, eu não quero fazer crítica também, que eu estou aqui num lugar que não posso fazer, mas assim, eles precisam muito do apoio da academia para entender sobre o que a gente está falando, sabe? Assim, para entender as demandas que assim, eu me lembro que eu falei sobre tecnologia assistiva e a pessoa que representava o ministério também estava lá, e ela falou assim, a gente precisa passar logo, a universidade faz muita coisa que não vira produto, né? Então a gente precisa melhorar o aporte para as empresas, né? E é isso. E aí soltou um único edital de apoio à empresa. Eu falei, olha, vocês têm que continuar financiando quem desenvolve produtos, porque senão a gente vai continuar comprando do exterior. Porque senão a gente nunca vai, sabe assim, a bola para chegar no gol, alguém tem que trazer a bola o campo inteiro, né? Então, assim, acho que tem questões assim, tem que ter muito apoio da academia, né, junto às esferas, né, dos gestores. Mas assim, a vida não está fácil, Carla, não está não, tá muito complicada, em todos os níveis. E as nossas angústias também são suas, eu vi ali no final, né, dos seus slides, os desafios, e isso vai muito ao encontro das perguntas que o pessoal foi fazendo. Como colocar essa realidade para as pessoas que não têm condição, para as pessoas vulneráveis. Então, assim, eu acho que essa angústia, ela permanece, né? A questão do telemonitoramento no Brasil, como é que está a realidade lá fora e aqui? Você quer falar um pouquinho, Carla, mais um pouquinho sobre isso?
Assim, a questão, assim, claro que a gente tem sociedades, né, diferentes, com culturas diferentes, né, então, assim, por exemplo, o NHS, ele tem um sistema de todo de teleassistência ligado ao SUS deles, né, é o Sistema Nacional de Saúde, para pessoas que vivem sozinhas, em condição de fragilidade ou em área remota. Né, isso já faz parte. Mas, claro, a gente está falando do NHS, que tem, né, anos e anos na nossa frente, mas você imagina assim, a gente tem pessoas sozinhas aqui morando, vivendo e morrendo sozinhas, sabe, sem rede de suporte. A gente não tem mapeamento de rede de suporte. Então, assim, por exemplo, a questão da teleassistência, né, a gente por causa da pandemia, houve liberação para telemedicina, telemonitoramento, né? Você vê quanto tempo a gente está atrasado nisso, as pessoas comprando isso no e-commerce, sabe? Comprando esses equipamentos no comércio a vida inteira, né? Sem ter um sistema, né, por trás, né? Mas, assim, tudo isso para a gente parece uma novidade, mas isso já é pleno em alguns lugares, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que emprestar um pouco da experiência das sociedades que envelheceram antes de nós, né? Carla, eu fico pensando, por que a gente anda com esses andadores de lascar? Já olhou esses andadores dos nossos idosos, que não tem um banquinho para sentar? Imagina, gente, a pessoa tem que carregar a sacolinha pendurada no andador. Me fale se não tem andador com cestinha, se não tem andador com cadeirinha para sentar. Por que é tão caro? Entendeu? Assim, por que a gente continua tendo esses andadores? E ainda tem os custos, né, com importação, ainda tem que comprar no local adequado, e nem sempre a gente compra, né, sim, nessas então, lojas assim, eu acho virtuais. Então, eu acho que é vislumbrar que as pessoas podem ter uma qualidade de vida melhor, né? Assim, vou pegar um exemplo de Curitiba, por exemplo, você com aquele cartão de idoso que você entra no ônibus, tem, né, vários pontos lá que você coloca o seu cartão no poste lá do sinal, ele põe 3 a 5 segundos a mais para a pessoa poder atravessar. Me fale se isso é uma coisa difícil. É uma questão de engenharia, né, de tráfego, né? É botar mais, reconhecer o cartão do idoso lá, integrar a tecnologia. Aí você fica os idosinhos tudo correndo para o sinal não fechar. O Carly, agora os bancos estão com aquela história do QR Code, né? Então você tem que no seu celular colocar o QR Code para você fazer uma transação. Eu já fico desesperada, porque eu não consigo ler no meu QR Code, eu tenho que abrir meu celular. Eu fiquei pensando esses dias, será que o idoso consegue fazer uma transação bancária no computador? Já é difícil lá, né, na máquina, aí agora tem que colocar o QR Code no... Então, assim, a gente precisa reconhecer que os idosos, essa geração de idosos, né, 70 especialmente, eles tiveram pouca exposição a tecnologias. Você acha que esses bancos que ganham dinheiro e dinheiro sobre a gente, não teria que ter gente lá ajudando? Não teria que ter lá um sistema de treinamento? Ou pensar uma operadora de, sei lá, Vivo, TIM, essas. Você acha que eles não vendem celulares caríssimos? Eles não têm obrigação de ter ou apoiar programas comunitários de inclusão digital para a pessoa que tem dificuldade lá para aprender? Poxa vida, tem dificuldade não desenvolveu habilidade. Não é que ela tem dificuldade, ela não desenvolveu habilidade. Né? A gente não poderia dizer que uma pessoa que não foi alfabetizada tem dificuldade para aprender. Na verdade, ela não foi exposta àquele conhecimento. Então, é nessa perspectiva de que tem que ter uma responsabilidade do Estado, das empresas, das corporações, enfim, das grandes corporações, de apoiar. E aí o exterior se desenvolve áreas de tecnologia porque eles têm apoio. Por quê? Claro que alguém que aprende a usar um aplicativo vai comprar mais, vai conseguir marcar, né? Assim, eu fiquei conversando com os colegas de São Paulo, e eles falaram assim, muitos resultados do Covid vinha você tinha que entrar na página lá e ver o resultado do seu exame. E eles não acessavam. E estavam contaminados lá e não sabiam, não voltava para consulta. E eu falei, será que esse lugar, esse laboratório, não tem um telefone para ligar para essas pessoas e falar assim, seu resultado foi assim, o senhor tem que marcar uma consulta. Ou seja, eu vou botar um sistema que meu usuário que paga por isso vai usar e eu não tenho responsabilidade de reconhecer que tem um idoso do outro lado e que ele precisa ser apoiado no uso da tecnologia, né? Então, assim, eu acho que é desafios, né? E, assim, o desafio, ele perpassa
a uma responsabilização da sociedade, sabe? Das pessoas, das famílias, né? Tudo, né? Acho que é muito amplo. Assim, a gente tem um caminho longo aí pela frente, viu? Mas, assim, a ideia é sensibilizar todos para essa causa, sabe? É para olhar a questão da tecnologia, dizendo assim, ela pode melhorar a vida das pessoas. Nesse momento, eu empresto a CIF. Ela é, hoje, uma barreira, mas ela pode ser um facilitador. Entendeu? Então, assim, ela pode ser um facilitador, mas nesse momento ela funciona como barreira. E o que a gente quer é exatamente a transformação disso. E olha que ela é de 2001, e é muito difícil usar a CIF, né, Carla? Quando pega aquela lista... Mas, né, você imagina se uma lista telefônica. Um aplicativo, gente? Um aplicativo com os corsets, com não sei o quê. Se tem aplicativo para pedir comida, não vai ter um aplicativo para CIF. É verdade. É questão da gente... vamos fazer as coisas acontecerem aí, né? Quantas reflexões. Maravilhosa, Carla, maravilhosa. Legal, sempre. Obrigada. Muito bom. Como eu falei, né, nós temos aí... Agora eu já não olhei no chat, porque eu estou aqui, né, conversando com você, mas nós tivemos umas 16, 17 perguntas. A professora Carla disponibilizou o e-mail, né, professora? Se puder, sim, com que as pessoas possam entrar mais em contato, se associar à sociedade, eu acho que isso é muito importante, né, e refletir mesmo nessas necessidades, que são tão simples, né, de serem resolvidas essas dificuldades todas, e realmente precisa de pessoas para pressionar os órgãos públicos, os privados e tudo mais, né. Muito obrigada, professora, obrigada. muito, eu sou sua fã, você sabe disso, muito obrigada. E agora, dando andamento, eu passo a palavra para o professor Henrique.